Vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Mateus 21, 15 e 16. Tema da semana: Discipulado das crianças. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. Durante essa temporada estamos aprendendo o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor e como levar a mensagem de salvação a todas as pessoas, a todas as classes. No programa de hoje, nós vamos aprender um pouco mais como Jesus tratava as crianças, como nós devemos ensinar as crianças a mensagem de salvação e o que as crianças têm para nos ensinar. Os nossos convidados de hoje, pastor Robson Menezes e pastor Jacinto Cole. Sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem, dissessem as atividades, de onde vêm. Pastor, começar pelo pastor Robson. Ok. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pastor Gilmar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Novo Tempo, participando desse programa tão especial. A gente acompanha lá de casa e poder vir aqui participar é sempre um privilégio. A minha função dentro da Igreja Adventista, eu sou pastor e eu praticamente dedico tempo exclusivo na obra da pregação evangelística. Então, eu viajo por muitas cidades, mais na região central do estado, pregando assim de formas sequenciais, temas proféticos, e isso eu tenho feito já há 2 anos aproximadamente. Ok, pastor Robson, só para o evangelismo é levar a mensagem da palavra para aqueles que não conhecem, estão aprendendo. Exatamente. Basicamente a diferença da minha função para a função de um pastor é que o pastor cuida mais de assuntos administrativos locais. Então esse vínculo eu acabo não tendo. Né? Você é itinerante. Itinerante. E geralmente na região central aqui do estado, com a sede da igreja ficando na cidade de Campinas. Ok. Pastor Jacinto, nosso amigo. Pastor Jacinto, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Gilmar. A voz não está muito bem, mas estou contente de poder estar aqui e poder participar deste estudo da Palavra de Deus. Eu trabalho em Campinas, sou pastor de igreja e eu atendo 7 comunidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Ok. Pastor Jacinto, obrigado pelo esforço, viu? É nosso colega, né, pastor Robson? Nosso amigo. Nosso amigo, obrigado pela dedicação. Muito bom pastor. ter o senhor aqui com a gente. Ok. Se você deseja conhecer mais sobre o assunto de hoje, nós queremos disponibilizar para você aqui maiores informações através do nosso guia de estudos. Você pode acessar o endereço que está abaixo da sua tela e ali você terá informações a mais sobre o nosso guia de estudos. Eu sempre gosto de lembrar que o que estudamos tem fundamento bíblico. Agora nós temos um guia que sistematiza um assunto, um livro da Bíblia, que é o que acontece com esse tema dessa temporada. Estamos aprendendo mais o que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Nós vamos nesse momento orar a Deus, suplicando a iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra e aplicarmos na vida também. Pastor Robson, uma oração, por favor. É um prazer, vamos orar. Senhor, nós somos agradecidos a Ti porque não estamos à mercê da nossa própria sorte, temos a Tua palavra, que é o nosso guia, que ilumina os nossos caminhos, e nesse momento queremos aprender lições importantes da Tua palavra. Fica conosco, orienta esse estudo, é o que Te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. O tema dessa semana, ele mexe com a nossa sensibilidade, certo? Eu ainda tenho uma filha de 10 anos, está entrando na pré-adolescência. Pastor Robson ainda não tem filhos. Pastor Jacinto tem filhos adolescentes e adultos já, né, pastor? É verdade. Eu tenho um garoto de 22 e uma menina de 13. Mas a gente ainda lembra, né, lembramos bem, né, eu um pouquinho mais, quando eles eram crianças, certo? Mas nós lidamos com a nossa comunidade. Estamos em contato com a igreja,
visitamos as pessoas e sabemos a importância de ensinarmos a palavra de Deus para as crianças. O que Jesus quis nos ensinar através do seu trato com as crianças? Qual é o exemplo? Como eu devo apresentar a mensagem para as crianças? Pastor, eu venho estudando já esse tema de crianças um bom tempo. Eu tenho uma quantidade bastante significativa de crianças na comunidade que eu lidero. E eu fico observando aquela meninada e eu fico pensando comigo, o que eu posso fazer para auxiliar essas crianças a se desenvolver mais? O maior e o melhor modelo está nas páginas da Bíblia. Como Jesus tratava as crianças, como ele cuidava das crianças. Eu gosto muito de ver o seguinte, diz que há muito tempo atrás, num local por aí, tinha um cartaz com uma foto de duas crianças segurando a mesma casquinha de sorvete e embaixo escrito, elas brigaram há 5 minutos. E por ironia, do outro lado, tinha um outro cartaz com 2 homens carrancudos, 60 anos de idade, e embaixo escrito, eles brigaram há 40 anos atrás. A simplicidade das crianças, a espontaneidade das crianças, pastor, mexe com a gente. E eu entendo que o pastor Robson, embora jovem, casado, ainda não tem filhos, mas eu entendo que ele também tem uma visão importante, porque quando ele ministra a palavra de Deus nas suas comunidades, ele percebe e vê o quão importante é as crianças ali. Eu queria colocar dentro da nossa discussão inicial aqui uma observação que deve ser feita quando o assunto é criança. Muito facilmente elas são esquecidas, até porque o mundo ele é construído para adultos. Se você pegar uma cadeira de hospital, de qualquer lugar, é feito para gente grande, restaurante, shopping, qualquer lugar que você vai é um mundo para gente grande. Então a gente tem a tendência natural de colocar as crianças em segundo plano. E quando você vai às páginas do Evangelho, você entende que Jesus ele priorizava esse relacionamento com os pequenos, exatamente pela simplicidade, pela facilidade de assimilação das crianças. E eu acho que o tema dessa semana vai nos abrir os olhos para a importância de relembrarmos e sempre não perdermos de vista o esforço que a gente tem que ter no processo do ensinamento para essas crianças que são o futuro, né? E o presente também. Nós poderíamos citar o texto de Mateus capítulo 21, verso 15 e verso 16, que é o verso que para a gente memorizar, né? que dá o fundamento para o estudo da semana. Mateus capítulo 21, verso 15 e 16, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas e maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Qual era a intenção de Jesus ao se reportar a esse exemplo? Olha, Jesus aqui ele usa um salmo muito bonito, que é o Salmo 8, o verso 2, essa parte final aqui do verso 16, que o senhor acabou de ler, pastor Gilmar, da boca dos pequeninos de crianças de peito, tirastes perfeito louvor. Jesus ele queria mostrar que o louvor de uma criança é carregado de sinceridade. Geralmente nós, quando crescemos, aprendemos a usar subterfúgios nos nossos relacionamentos, né? Máscaras, a gente procura não transparecer exatamente o que a gente está sentindo. Criança é assim. Se você vai falar com uma criança que não está muito bem, ela não olha para você, ela sai de perto de você. Criança é sincera. E por isso, quando uma criança louva, ela está dando, de fato, o que ela tem de melhor. Está sendo sincera. Está sendo sincera. Não pergunte para uma criança o que ela acha de tal coisa, ou se ela gostou de tal coisa, que ela vai dizer exatamente se ela gostou ou não gostou. É verdade. Pastor, a gente observa nos evangelhos que Jesus gostava das crianças. Ele gostava delas. Por onde ele passava, ele atraía as crianças. E eles aceitavam
um coração bastante aberto, a sua infantil simpatia e seu amor franco, sem afetação. As crianças têm um amor sincero. Quem é que não gosta de uma criança, pastor? Um carinho, né? Vamos pensar no métier aqui nosso, né? Qual é o líder de uma comunidade que, ao apresentar uma mensagem, não, né, uma criança se aproxima e né, elogia ou dá um abraço, né? Isso para a gente é hein, pastor? É uma satisfação. Eu, particularmente, gosto muito de crianças. E na minha comunidade, já disse, nós temos muitas crianças. E eu fico observando cada uma delas com seus jeitos e trejeitos. Algumas são tímidas, outras são espontâneas. Mas todas elas têm um toque de uma simplicidade, pastor, que nos envolve, que mexe, que traz para a gente um conforto, para mim principalmente, me dá uma garantia de um coração melhor, de algo melhor, de um futuro melhor. E eu entendo que Jesus, quando eu leio a história de Jesus e o relacionamento que ele teve com as crianças, eu entendo que ele se sentia tremendamente confortável com elas. Tremendamente confortável. Para as crianças era algo espetacular. Imagina no coração dos pais, então, agora. E para Jesus era confortante ver aquela sinceridade, aquela simplicidade. Algumas pessoas precisam desenvolver esse estar confortáveis na presença das crianças, principalmente em algumas comunidades líderes que às vezes se sentem incomodados com uma criança que é espontânea, que faz um barulho, que é, né, feliz. Então, na comunidade nós precisamos desenvolver isso, essa sensibilidade e nos sentirmos confortáveis com a presença delas. Pastor Robson. Eu queria dizer, dentro do discurso aqui do pastor Jacinto, que você falar para um grupo de crianças é um grande desafio. Você não fica confortável. Para nós que vivemos assim, ministrando, falando, ensinando, talvez um dos públicos mais desafiadores seja falar para criança. O pastor já foi professor, né? Você já tentou contar história para criança? Olha, elas são sinceras, às vezes ela atropela a história. Aliás, você reúne, assim, vamos fazer, né? Começa a fazer algumas perguntas. Eu me lembro que eu estava no NASP ainda como pastor e um dia no momento da criança, a professora foi falar de Sansão, que ele era um grande herói, o menino levantou e falou, eu prefiro o Homem-Aranha. O NASP é o Centro Universitário Adventista, o pastor Robson trabalhou lá. Eu trabalhei lá durante um período. A professora perguntou? Ela perguntou assim, qual que é o herói preferido de vocês? E ela queria falar sobre Sansão, né? E o menino disse assim, eu prefiro o Homem-Aranha. Mas é essa espontaneidade mesmo. E aí o senhor toca num aspecto importante. A necessidade que nós temos de conhecer o mundo delas e de que forma o Evangelho deve ser apresentado para elas. A necessidade de uma ilustração, a necessidade do concreto, dizem os especialistas, né? O concreto fala muito mais do que eu ficar fazendo um discurso. Né? Se alguma criança estivesse ou está assistindo lições da Bíblia, nós teríamos que ter uns bonecos aqui para contar história, aí nós chegaríamos lá. Ou aproveita para assistir a Tia Cecel, né? Aí vai ser a forma como o programa, como a mensagem é apresentada. Nós temos no nosso guia de estudos um aspecto muito interessante. A vantagem de uma criança judia. Né? Como o Senhor apresentou princípios bíblicos diferente das comunidades pagãs, como a criança era valorizada. E como nós devemos valorizar baseado nesses textos? Eu penso, pastor, que pelo que a gente entende nas páginas da Bíblia, Deus deu ao povo de Israel instruções claras em todos os aspectos da vida, inclusive na questão familiar. E na questão da educação de filhos, a gente tem um exemplo disso daí nas páginas da Bíblia. Agora, Israel era uma nação no meio de muitas outras nações. E essas outras nações tinham seus hábitos, seus costumes pagãos. E o sacrifício de crianças fazia parte. Fazia parte.
disso daí. Só que, veja, a orientação do Senhor, ela foi clara. Não faz parte, nunca fez parte do pensamento de Deus o sacrifício de uma criança para poder aplacar a ira de qualquer outra coisa que queira. Nunca fez parte. Então, era costume. Só que o povo hebreu era protegido, porque Deus havia dado orientações para eles claras. Interessante que a Bíblia cita um rei de Israel, que quis introduzir essa prática no meio do povo de Deus. E esta prática no meio do povo de Deus, que foi introduzida por Manassés, um dos reis, a gente percebe que tudo que ele conseguiu foi com que o moral de toda a nação decaísse. Ok? Toda a nação decaísse. E aí então vem o profeta Jeremias e dá uma dura orientação. Só para citar o texto, segundo Crônicas 33, o verso 6. O verso 6, Isso, só para a gente... Posso ler o Claro, texto claro, rapidamente? claro. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. E aí a gente percebe, pastor, Jeremias, sob a orientação de Deus, dizendo exatamente deste incidente, e ele fala coisas que o Senhor não ordenou. Está registrado no livro de Jeremias, capítulo 7, no verso 31. Coisas que o Senhor não ordenou. Então a gente percebe aqui um zelo, um cuidado pelas crianças. E a gente tem alguns textos, pastor, muito fortes de orientação. Por exemplo, Salmo 127, é isso? Verso 3 e 5. Isso. Pastor Robson, poderia... Vou ler, estou esse abrindo aqui Salmo 127. Aliás, esse texto é muito usado dentro da igreja quando nós vamos fazer a apresentação, né, de uma criança a Deus, porque é um texto forte, né, fala sobre a importância de você cuidar com carinho, né, das crianças. Posso ler aqui? Por favor. Salmo 127, verso 3 a 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A gente vê claramente aqui a necessidade do cuidado e o que era, como Deus apresenta o que eram os filhos. E aqueles que têm, né, pastor? A gente sabe quão especiais e quão importantes eles são. Pastor, eu fico pensando aqui no texto, herança do Senhor. O que é uma herança? Um tesouro, uma joia, uma conta bancária, propriedades. O que é uma herança? Deus nos considera herança. Se eu tenho filho e ele é a minha herança, significa, pastor Robson, ele vai cuidar de mim na minha velhice. Ele não vai me desamparar, ele vai estar comigo em todo o tempo. Eu gosto desse verso, pastor, porque nós somos heranças do Senhor. Muito bom. Nós vamos para o nosso intervalo, nós já voltamos e quando a gente voltar eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho lições da infância de Jesus para a nossa vida hoje, como seguidores, que eu posso aprender para tratar bem as crianças que fazem parte do meu convívio e todas as crianças que eu tenho contato. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o Lições da Bíblia. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. No programa de hoje, como Jesus tratava as crianças e como nós podemos desenvolver sensibilidade para apresentarmos o amor de Deus às crianças. Que lições, pastor Robson e pastor Jacinto, nós temos da forma como Jesus foi educado? Que a estratégia de Maria, de José e Maria, para ensinar Jesus, nos ensinam hoje como líderes, como pessoas que temos contato e queremos ensinar os nossos filhos, as crianças? A gente tem que lembrar que Jesus cresceu dentro da orientação
de uma nação que era temente a Deus. Então, como foi mencionado no bloco anterior, o próprio período de formação de Jesus foi especial porque a nação, os judeus ou os hebreus, eles tinham uma forma de enxergar e de pensar a educação de uma maneira diferente. E quando você analisa a vida de Jesus, você observa, por exemplo, não sei se já posso ler essa passagem aqui, eu gostaria de fazer menção a Lucas capítulo 2, o verso 52. Eu tenho a impressão que esse verso, ele responde uma série de questionamentos sobre como é que Jesus cresceu, o que ele aprendeu, como que era a sua vida. Então, Lucas 2, o verso 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Existem 3 aspectos aqui mencionados, relacionados à formação de Jesus, que nós deveríamos usar como exemplo hoje. 3 coisas. Primeira, sabedoria, estatura, segunda coisa, e graça. O que seriam essas 3 áreas? Bom, eu enxergo nessas 3 áreas o seguinte: sabedoria tem a ver com o intelecto, com a mente. Jesus tinha um processo de formação intelectual diferente, por isso ele crescia. E em estatura, um processo físico de cuidado, de amparo, um lar bem estabelecido, um lar que era planejado por Deus para receber o Filho de Deus. E a terceira coisa aqui que a gente pode observar é graça, que se você for finalizar aqui esse comentário, então poderia dizer que é uma área espiritual. 3 áreas: físico, estatura, sabedoria mental e espiritual, que seria a graça. A educação de Jesus consistia nessas 3 áreas. Não havia uma omissão em alguma parte. Os pais se preocupavam em oferecer o melhor para o filho dentro dessa necessidade maior, que eram essas 3 coisas, né? E isso a religião, a igreja e principalmente a palavra de Deus oferece para os pais hoje. Jesus não foi um exemplo isolado. Se o pai se esmera hoje no processo do ensino, em transmitir para o filho lições importantes para que ele cresça com saúde, tendo bons hábitos de saúde, se o pai dá bons princípios de educação escolares, não apenas na escola, mas em casa também, e principalmente na igreja, essa criança vai ser como Jesus, vai crescer diante de Deus e também diante dos homens. E para os pais hebreus isso era muito claro, você citou isso, eles eram tementes a Deus, e eu queria aproveitar, o texto não está no nosso guia, mas me veio à mente Deuteronômio capítulo 6, eu leio a partir do verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E agora o que você vai fazer? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um verso forte. Forte, né? Assim, algumas palavras eu acho que elas se destacam no texto, né? Tu as inculcarás, tu as escreverás. É para estar sempre na cabeça do pai, do filho, esse processo de ensino-aprendizagem, né? Especial, de acordo com a perspectiva de Deus. E por isso que a educação de Jesus é uma educação que deve ser copiada hoje. Deve ser seguida princípios que com certeza farão a diferença na vida das crianças. E vale a pena, pastor Robson, a gente lembrar que a mãe de Jesus foi a sua primeira professora. Era de joelhos, ali nos pés da mãe, que ele aprendia. A mãe, pastor, gastava tempo com ele. A mãe dedicava horas a fio, orientando. E eu entendo que não era só para ler ou contar as histórias dos profetas do passado, mas a mãe gastava tempo inculcando na cabeça dele como é que devia ser os modos de vida de uma pessoa correta, de honestidade, de como deveria de proceder nos negócios, de como deveria de tratar com o semelhante, de como ele deveria se portar na cidade onde eles moravam. A mãe foi delineando, moldando aquele garoto que crescia, como você disse, pastor, em estatura, graça e sabedoria. Aí me vem a pergunta, pastor Jacinto, pastor Robson. Hoje, diante
de querer um pouco mais do conforto, de não vivermos talvez uma vida tão simples. Os dois, hoje praticamente pai e mãe trabalham. Como proceder? Pais que passam o dia inteiro fora, trabalhando, talvez alguns destes nos assistem nesse momento. Nós pagamos, às vezes, um preço alto por isso, não pagamos? Com certeza, pastor, com certeza. Hoje, pela busca desenfreada de um viver melhor, muitos pais... Melhor no sentido até... de ter um conforto, de ter uma vida talvez aí um pouco melhor em vários aspectos. Acho que o consumismo também, né, acaba abastecendo essa necessidade, né? Também, pastor. Mas aí a gente aprendeu a viver com um tênis só o ano inteiro, né, pastor? E eu sou pastor desse Robson tempo. já é de outra geração. Eu sou desse tempo, pastor. Eu sou desse tempo. Era um tênis só e eu tenho um irmão e um pouco mais velho que eu, e a gente tinha que tomar todo o cuidado. Nós usamos quichute e conga, pastor. Eu cheguei a pegar conga. O quichute, não muito. Eu percebo, pastor, que este é um assunto muito sério a ser tratado hoje, porque quer queira, quer não, os pais devem trabalhar, ninguém está falando que não deve, deve trabalhar, entendeu? Até mesmo para poder dar uma educação melhor para esses filhos, ok? Deve trabalhar, ninguém discute, mas é como você falou, pastor, tem um preço a pagar. Esse preço a pagar, pastor, vai ser à noite, vai ser num final de semana, vai ser, quem sabe, numa festa que eu ia para estar com os amigos e me divertir com os amigos, mas eu vou ter que agora diminuir o tempo com esses amigos e gastar um tempo maior com os meus filhos, chamar os meus filhos para uma conversa. Às vezes, pastor, eu vejo por aí assim, que alguns não têm mais tempo para conversar com os filhos. Os filhos aprendem as coisas na escola, aprendem na rua, aprendem em qualquer lugar. Mas o pai nunca chamou, vem cá, filho, vamos conversar um pouco aqui sobre sexo. Vamos conversar um pouco aqui, filho, sobre o futuro. O que você quer ser? Nós dizemos, quando você crescer, o que você quer ser? Nós temos que gastar um tempo. Mas aí nós chegamos em casa cansados do trabalho, a televisão é interessante, a gente se larga num sofá e os nossos filhos vão para o computador, internet, Facebook, Twitter, sei lá o que, nós estamos deixando. Pastor, e nós estamos dentro da mesma casa, cada um vivendo o seu mundo. Isso é... Sabe o que eu vi outro dia, pastor? 2 garotas de 13 anos, uma do lado da outra, conversando por mensagem. E eu então olhei aquilo, o pastor Robson disse, mas escuta, vocês estão do lado aí uma da outra, vocês não poderiam conversar assim? Ah não, assim é mais legal. Assim é mais legal. Isso tem acontecido dentro da nossa casa. E nós temos que tomar um cuidado, pastor. E essa é uma responsabilidade. Nós estamos criando também essa situação quando nós estamos nos ausentando. E eu queria aproveitar, foi citado o tempo que Maria gastou, né, a orientação bíblica. Nós nos assentamos para cantar juntos, para ensinar as musiquinhas, né, que fazem parte de uma vida cristã, que ensinam princípios. Né? Eu estava calado aqui de propósito, porque eu não tenho filho, né? Então, não, você pode dizer lugar, o que você vai fazer. A gente fica pensando, vou ter que pagar preço e tal, mas é um sonho na vida de todo casal ter um filho. Não, eu queria te dizer, pastor, que nós não nos colocamos aqui numa posição de que acertamos. Sim, claro. Né? Nós estamos aqui numa posição de reflexão daquilo que a gente ainda pode fazer. Exatamente. Né? Esse é o nosso... Apesar de eu não falar como pai, eu posso falar como filho. Né? E como filho, o papel do pai é sempre marcante no processo de formação. E o nosso guia de estudo aqui, meus olhos se direcionaram aqui para algumas coisas na formação de Jesus, que nos deixam entender que o pai de Jesus era presente. E talvez a principal informação seja o fato de Jesus ter se tornado um carpinteiro assim como seu pai. Onde é que ele foi aprender isso? Ele aprendeu com o pai, nos momentos de trabalho do pai. Ou seja, de alguma forma o pai também, muito habilidoso ali no seu trabalho, conseguia inserir o seu filho na sua rotina de trabalho.
e fez assim com que ele assumisse os negócios da família e se tornasse assim alguém próximo, não desvinculando, deixando. Então acho que isso é um desafio mesmo, né, para o pai, inserir talvez, não no contexto do trabalho, mas abrir para o filho, olha filho, papai faz isso, levar um dia para o filho entender, para o filho conhecer. Eu me lembro que meu pai me levava para fazer visita, meu pai era pastor, eu saía com ele, ia de moto, ia de carro, ia de ônibus, já viajei de caminhão com meu pai, pegando carona. São coisas que a gente não esquece mais, né? E isso contribui para a nossa formação, a formação do caráter, né, de uma criança. São 2 pastores, né, na São família? 2 pastores. 2 irmãos. 2 irmãos pastores. Não, lógico, ele não quer dizer que todo Exato. vai ter a mesma profissão, cada um tem a sua aptidão, a sua qualidade, mas é interessante esse exemplo que você colocou, né? As visitas o motivaram também, né? Então é presença, ele talvez não podia estar em casa o tempo inteiro, mas de vez em quando, né? Exatamente, você estava junto. Estava junto, né? E pastor, quer ver? Jesus tinha um caráter impecável. Da onde que ele adquiriu isso? Ele adquiriu, pastor, do tempo de criança aos pés da mãe. Você quer ver uma coisa, pastor? As histórias que eu mais gosto são de lembrar aquelas histórias quando eu era menino, lá na roça. Aquelas histórias me marcaram. Volta e meia, pastor, por aí, eu conto alguma coisa da minha infância. O caráter de Jesus foi moldado ali na infância. Quer queira, quer não queira, nós pais temos que gastar um tempo que for suficiente para ajudar o nosso menino e a nossa menina lá no sul, pastor, nosso guri, a crescer nos caminhos do Senhor. E como diz a Bíblia, pastor, se nós orientamos a criança quando ela é pequena, quando ela for velha, ela não esquece. Exatamente. A grande possibilidade de permanência, há uma grande possibilidade, se a gente cumprir fielmente. Nós vemos aqui no nosso guia de estudos, seguindo um pouquinho, a forma como Jesus se interessou pela saúde das crianças. Tá? Nós vamos voltar com essa ideia, tá bom? Okay. Como Jesus se preocupou com a saúde, o interesse, o bem-estar das crianças. Após o intervalo, nós vamos tratar esse assunto, o interesse de Jesus pela saúde das crianças. Nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último bloco do Lições da Bíblia de hoje. Queremos oferecer para você um presente, é o nosso hábito aqui sempre. Você pode receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Você entra aí no nosso blog, você faz o seu cadastro e recebe gratuitamente. Você vai aprender mais do plano de Deus para a sua vida. Receba a revista Princípios. Amigos, o interesse de Jesus pela saúde, pelo bem-estar das crianças, isso para a gente é confortador. Talvez nesse momento nós estejamos falando aqui, conversando, e alguém na sua casa esteja nos assistindo e passa um momento difícil com o seu filho. E não há mais, acho que uma coisa assim mais terrível do que você ver um filho doente. A gente faz vigília, né, pastor? À noite, a gente não dorme, a gente fica do lado, sabe? Como é bom saber que Jesus se interessa. Como é bom saber que Jesus se interessa pela saúde do seu filho. Pastor, pais desesperados buscam Jesus. A Bíblia relata várias ocasiões de pais procurando Jesus para de alguma maneira receber uma bênção, um toque, um carinho, uma palavra e uma cura. Faz parte da nossa vida. Interessante a gente observar que nós temos vários relatos, nós poderíamos ler, pastor, alguns deles. Vamos citar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 9, o verso 18 até o 26. 18 a 26. Conta a história de Jairo, né, que foi pedir a cura a Jesus para sua filha, né? Isso aí, exatamente.
Enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe aproximando o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Deu para perceber a crença desse pai, a preocupação desse pai com a sua filha? Qual é o pai que não se preocupa, pastor? Nós temos filhos. Eu tenho um costume, pastor, e eu nunca me esqueço. Um dia eu acordei de madrugada e o meu filho estava dormindo e eu me ajoelhei ao lado ali da cama, coloquei a mão sobre sua cabeça e estava orando e ele acordou. Aquela cena do que eu estava fazendo ali o impressionou de tal maneira que volta e meia hoje ele me lembra, pai, como foi bom aquilo, como foi gostoso aquilo, saber que você de madrugada estava orando por mim. Jesus quer fazer o mesmo por nós, pastor. E no caso aqui da filha de Jairo, Jesus expulsa o demônio de uma filha de uma mulher Ciro-Fenícia. Jesus, ele também sobre lá a questão do filho do oficial do rei que estava doente. Está registrado isso daí, pastor, em Marcos capítulo 7, 24 a 30, Lucas capítulo 9, verso 37 a 43, João capítulo 4, versos 56 a 54, diz que Jesus expulsa o demônio de um menino. Veja, são várias ocasiões. Todas essas ocasiões, com certeza, estava trazendo muita tristeza para esse pai e para essa mãe. E a melhor coisa, pastor, é a gente buscar Jesus e colocar os nossos filhos nos pés de Jesus. O que a gente diria para alguém que nos assiste neste momento e está passando por essa dificuldade? Ver o seu filho tão frágil, sofrendo fisicamente. Eu me lembro de algumas cenas parecidas com essa que você acabou de mencionar aqui, pastor Jacinto. Me lembro de ter também acordado algumas vezes e visto a minha mãe orando, meu pai, às vezes orando no pé da cama. Isso faz diferença na vida de um filho. Se um pai desiste de um filho, a situação, eu acho que ela é praticamente insustentável. Então, o recado que a gente poderia deixar para um pai que está sofrendo, talvez por um filho que está envolvido com drogas, criminalidade, uma mãe que precisa visitar o seu filho sistematicamente, no presídio, na cadeia, passando pela humilhação de ser revistado, talvez um pai que está enfrentando um problema de saúde de um filho. Jesus, ele nunca recusa um pedido de um pai e de uma mãe. Jesus não recusa. E quando eu acordava e via os meus pais orando por mim, eu tinha certeza que de alguma forma Deus ia fazer alguma coisa. Pode ser até que o filho, no meio do problema ali, demonstre algo diferente, mas o pai que não desiste do filho, Deus atende, Deus toca, Deus cura. E essas histórias aqui são apenas lições para que a gente hoje continue acreditando que esses milagres são presentes, não são do passado. Eu queria um pouquinho mais adiante aqui, nessa reflexão. Em alguns momentos, a cura não vem. Talvez não exista nada mais doloroso. O processo natural da vida, nós levarmos, um dia acompanharmos o sepultamento dos nossos pais, é doloroso. Toda perda, a morte é dolorosa. Mas é um processo que, se nós vivemos, nossos pais, né, nós passaremos por isso. Mas o processo contrário, de contrário assim, inverso do tempo de um pai levando o seu filho. É difícil, pastor, mas tem uma coisa, nós temos que aprender, seja qual for a situação, seja qual for a aflição, confiar no Senhor. Essa acho que é a primeira lição e talvez a palavra mais importante aqui seja a confiança. Eu tenho que ter essa confiança em Deus. Pode ser, pastor, que algum pai, alguma mãe esteja nos assistindo e está vivendo uma situação dessa, mas passa pela confiança. Eu tenho que confiar. O pastor Robson já colocou e colocou muito bem. Pode ser que tenha alguém que está preso, pode ser que alguém debaixo de uma ponte, pode ser que tenha um pai desesperado buscando o filho debaixo de uma ponte porque é usuário de drogas. Eu não sei, pastor, mas eu tenho que aprender a confiar no meu Deus Todo-Poderoso e não desistir do meu menino. Não desistir dele. Investir. Quantas experiências nós escutamos por aí, ou temos por aí, de pais que não desistiram e teve um resultado positivo no futuro. Doloroso no caminho, doloroso, pastor.
Mas sabe o que eu fico pensando? Numa criança, por exemplo. Um pai que enterra uma criança. Que enterra uma criança. Eu acho que ficou doloroso, claro. pastor. O que nós diríamos para ele? Só quem passa para entender isso, né? E não tem nada pior, eu imagino, do que um pai enterrar um filho. Graças a Deus, lá em casa, meu pai não precisou fazer isso ainda. E a gente espera que isso não aconteça. Mas se alguém passar por isso, de alguma forma vai entender um pouquinho o que é que Deus passou, né? Quando viu Jesus na cruz sendo pregado por nossa causa. De alguma forma, pastor, essa pessoa, ao passar pelo vale da sombra da morte, vai se aproximar de Deus. Porque só Deus, que perdeu um filho, também pode confortar o coração de um pai e de uma mãe que perdeu um filho. E a certeza é, se aqui na terra nós não tivermos todas as perguntas respondidas, Deus nos promete responder todas as perguntas quando estiver face a face conosco lá no céu. E os laços que agora foram interrompidos, um dia serão refeitos. Para sempre. Eu fico imaginando, talvez um dos momentos mais difíceis que eu tive como pastor foi fazer um sepultamento de um bebê, de um amigo, uma pessoa muito querida. Eu fico imaginando o Senhor devolvendo os filhos nos braços de cada pai. A bendita esperança que nós temos na ressurreição, o consolo que nós temos. Lógico, a dor, ela não se elimina, mas a nossa vida se enche de esperança. Por isso, pastor, que eu insisto na palavra confiança. Deus prometeu enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Isso vai acontecer um dia. Então, se um pai e uma mãe passa por um momento triste, difícil, saiba que não existe tempestade que dure para sempre. Essa tempestade vai passar um dia. E Jesus, Ele promete isso para nós. E nós temos que confiar nisso. E nós confiamos em Jesus. Se você está passando por esse momento difícil, uma situação inexplicável, não desista dos seus filhos. Se você perdeu, se você passou por esse processo, lembre-se que nós temos a bendita esperança na ressurreição, onde os laços serão resgatados para sempre. Diante dessa importância, desse valor que nós temos nos nossos filhos, como nós podemos, nós tratamos um pouquinho isso aqui, mas acho que valeria a pena a gente ampliar um pouco mais, como podemos incluir ainda mais as crianças no convívio, aqueles que são líderes de uma comunidade religiosa, ou que vivem numa igreja, que trabalham com crianças, e mesmo dentro da sua casa, como eu posso incluir ainda mais as crianças para que conheçam do amor de Jesus e da Bíblia? Pastor, eu acho que isso passa por um planejamento. Jesus, Deus, sempre trabalham com ordem, com decência. E criança, quem trata com criança, minha esposa é professora, eu vejo o trabalho penoso que ela tem para programar todas as aulas, as atividades. Criança, exige que a gente dê o que tem de melhor. Para incluirmos as crianças dentro das atividades, seja da igreja, seja de casa, a gente não pode fazer qualquer coisa, tem que fazer o que há de melhor. E para isso tem que ter planejamento dentro de uma igreja, voltar os olhos para atividades que de fato possam preencher as necessidades, as curiosidades e assim fazer com que as crianças passem por esse processo de aprendizagem crescendo de fato. Eu acho que nunca deveríamos passar por um momento de colocarmos não vamos valorizar, vamos deixar, não dar espaço, não deixar que elas venham. Não podemos e não devemos fazer isso, pastor, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Se eu menosprezo, distrato a criança hoje, ela vai ser o adulto amanhã como? Eu estou discipulando aqui e amanhã ela vai ser uma... Claro. O senhor citou no bloco anterior, ensina a criança no caminho que deve andar. Claro, pastor. Lembrando que um provérbio não é uma verdade definitiva, mas é uma grande possibilidade. Então ensina que ela não vai jamais... jamais não, né? Mas ela vai ficar com aqueles princípios para sempre. Então ela jamais vai esquecer. No futuro, ela lembrará daquilo que foi ensinado. É isso mesmo. Eu creio que nós poderíamos citar o texto de Marcos, capítulo 10, o verso
13 a 16, pastor Robson. Eu já estou aqui aberto nessa passagem e ia fazer isso agora. Por favor, por favor. Ok, aqui tem uma parte interessante do ministério de Jesus, quando há uma disputa ali entre os discípulos e possivelmente os pais de algumas crianças, eles não queriam permitir as crianças chegarem perto de Jesus, e o destaque aqui, acho que é o verso 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eu acho que esse verso aqui, ele é fundamental para a gente. Nós não podemos impedir e muito mais embaraçar esse relacionamento das crianças com Jesus. A gente tem que ser uma ponte, não um muro, né? Criando acesso para o reino de Deus. De que forma nós fazemos isso? De que forma nós criamos obstáculos? Será que às vezes a forma como a gente foi tratado, como... Penso que sim, pastor. Penso que sim. Nós herdamos, às vezes, dos nossos antepassados, jeitos e trejeitos, uma cultura talvez um pouco mais rústica, talvez no lar em que nós somos criados, não houve um diálogo aberto. Nós herdamos isto, não foi maldade. E a gente tem uma certa dificuldade, nós colocamos uma barreira. Os discípulos, nesse texto que o pastor Robson acabou de ler, demonstra isso claramente. Claramente. Quando as crianças se aproximam, os discípulos são os primeiros. Não incomoda o mestre. Você está atrapalhando. Menino, fica no seu lugar. Enquanto que Jesus olha e fala, não as impeçais. Aqui, Jesus até fala um negócio que me emociona, porque é o seguinte, Jesus está tratando aqui de, olha, se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. É a questão da fé simples. Nós temos que ter essa fé simples, pastor. A pureza de uma criança, a sinceridade, pastor Robson, de uma criança. E quando Jesus diz, não as impeçais, eu entendo que nós temos que fazer todo o possível dentro daquilo que nós podemos, e se não temos todas as condições ou cultura possível para tal, procurar ajuda e a orientação na igreja, procurar na escola, se informar. Rapaz, que o filho está na escola, o pai nunca viu o boletim do filho, nunca participou de uma reunião de pais e mestre. Nós temos que participar da vida deste filho para que ele possa se sentir importante, valorizado. E essa criança crescendo, sendo valorizada, crescendo, sendo importante, o senhor imaginou, pastor, que discípulo ela não vai ser na comunidade, na sociedade, na igreja? O pastor Robson, sim, pastor. Eu acho que é uma questão de visão. Aqui no guia de estudos tem uma referência aqui, é um livro Desejado de Todas as Nações, em que diz assim que Jesus, quando entrava em contato com as crianças, ele via nas crianças homens e mulheres que seriam herdeiros de sua graça e súditos do seu reino. Jesus não olhava o que eles eram simplesmente, olhava o que eles poderiam ser. Então, eu acho que é uma questão de visão. E quando você tem líderes, falando agora de igreja, que não tem essa visão, criança se torna uma pedra de tropeço. A gente até costuma ouvir por aí alguns que têm alguma dificuldade em se relacionar, assim, francamente com uma criança. Eu já ouvi uma vez por aí alguém dizendo assim no evangelismo, olha, é difícil, porque quando tem o evangelismo, vem essas crianças maltrapilhas sujas, elas ficam cortando o banco, a gente não gosta muito disso, sabe? É algo que a gente tem que trabalhar dentro, interior, coração. Porque quando a gente tem a visão que Jesus tinha, muito mais do que tratar bem as crianças, nós vamos procurar meios e formas variadas para inseri-las dentro do contexto da adoração na igreja. Por outro lado, eu imagino que nessas suas idas e vindas, você deve encontrar muita gente que abraça, que recebe essas crianças, né, com carinho e trata com carinho, não importa, do jeito, tem paciência com elas, né? Tem alguns exemplos, né? Tem uma pessoa que fica no interior do estado de São Paulo, ela tem um trabalho só com crianças. Ela trabalha com mais de 30 crianças, é a Sheila. Nós todos conhecemos, recentemente tive o privilégio de trabalhar com ela, num projeto dela. É uma coisa fantástica. Exemplos como a Sheila e outras pessoas, na cidade ali de Mineiros de Tietê e outras pessoas, podem trazer luz do que fazer, como discipular e como inserir as crianças dentro do evangelho e da pregação. Ok, eu creio que nós saímos daqui dispostos a amar mais as nossas crianças.
dispostos a ensinar o caminho do Senhor para elas. Que Deus abençoe muito o pastor Robson, muito obrigado por sua presença, pastor Jacinto, e que Deus cuide de você, cuide dos seus filhos. E se você é um líder de uma comunidade religiosa, mesmo se você é pai, é avô, é tio, que o Espírito de Deus toque o seu coração e que você tenha sensibilidade e amor no trato com as crianças. Nós vamos, nesse momento, orar a Deus agradecendo pelas orientações da sua palavra. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por sua orientação. Obrigado pela motivação de cuidarmos das crianças. Amém. Assim como Jesus, queremos respeitá-las. Assim como Jesus, queremos mostrar do teu amor e conduzi-las para a eternidade. Amém. Nos ajude para isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada criança nesse momento. E se há alguma criança que sofre fisicamente, emocionalmente, que a tua mão, Senhor, se estenda sobre elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro aqui no Lições da Bíblia. Foi muito bom ter a sua companhia. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.